Quem participa conosco nesse momento aqui no Jornal da Super é o Edio Francisco Gomes Júnior, ele que também é sócio proprietário da MRS Negócios Imobiliários do município de Canelinha, em que vai destacar aí então assuntos no que se refere a essas questões. Edio, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Super FM, tudo bem? Bom dia, Juliano, bom dia, Daniel. Eu que agradeço, o espaço que a Rádio Super está abrindo aí pra gente, conversar um pouquinho, falar um pouco sobre o mercado imobiliário, falar sobre a nossa cidade de Canelinha, também como do Vale, e um pouquinho lá da nossa imobiliária. A gente vai começar a falar aqui, a gente estava destacando aqui fora do ar, Edio, algumas valorizações que aconteceram não somente na nossa região, mas em várias outras regiões, no que se refere à questão da área rural. Teve uma valorização muito forte e o que a gente percebeu, você é da área, vai falar sobre isso, A gente percebeu essa valorização principalmente na área rural devido à pandemia. Vocês têm essa leitura também? Exato, Juliano. Na verdade, esse foi o período que a gente iniciou o escritório, e a gente percebeu muito isso, a busca das pessoas, por propriedades rurais. Ocasionado principalmente por conta da pandemia, aquela situação toda de doença, do isolamento, do fique em casa. Então a gente, por estar numa posição muito privilegiada, próximo do litoral, então as pessoas que moram no litoral, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Balneário Camboriú, o tal do fique em casa acabou influenciando muito, que quem mora em apartamento, ficar em casa dentro do apartamento é meio complicado. Então quem tinha condições ou até mesmo não tinha, veio atrás de uma área rural para poder, então, se é para ficar em casa, vamos ficar num espaço maior, onde possa plantar, ter uma qualidade de vida melhor, na verdade, Uhum. E isso fez com que, houvesse um boom na procura por imóveis rurais, Tijucas, Canelinha, São João Batista, todo o nosso vale aqui, ele sentiu esse aumento da procura. E obviamente, oferta e demanda, o que acontece é que os preços começaram a subir bastante, tanto na área rural como também na área urbana, o período da pandemia foi um momento assim onde os preços realmente deram uma subida boa, assim. Então quem investiu lá atrás, pré-pandemia, início da pandemia, no setor imobiliário, ganhou muito dinheiro. Mas isso também não quer dizer que agora não seja um momento propício para o investimento, a gente continua percebendo que pelos movimentos, pelo preço do CUB e tudo, pelos valores no interior, que os preços continuam ainda subindo, eles não estabilizaram. Então ainda é aquela velha história, Juliano? Quem compra terra não erra. Uma área, um setor de investimento que está sempre gerando oportunidades. Uhum. Em Canelinha, principalmente ali, gerou esses investimentos muito fortes ali pela extensão rural no bairro Moura, Isso, o bairro Moura ali é uma região muito boa, que não tem tanto morro, existe, mas tem uma região planície muito boa e é uma área muito extensa. Então é uma área que teve bastante procura, bastante gente de fora descobrindo Moura, vamos dizer assim como também a região da Galera, do Rolador, até por questão das águas lá também, muita gente também procura aquela região. E como um todo ali ainda continua sendo bem procurado, sim. Uma região assim, que o pessoal vem, gosta, porque realmente a natureza ali é exuberante, A gente, graças a Deus, é agraciado aí e temos muita beleza assim para mostrar para quem vem de fora. A gente falou da área rural, agora falar um pouquinho da área urbana, principalmente ali no município de Canelinha, temos percebidos nos bairros mais próximos à região central e também no próprio centro da cidade, muitos negócios acontecendo ali no que se refere à questão de loteamentos. Falar um pouquinho sobre esse boom também ali em Canelinha. Isso. Hoje até Canelinha hoje é considerada a bola da vez no Vale, questão de negócios imobiliários, principalmente quando tu vê o crescimento, você que é natural de Canelinha, conhece bem a cidade, a expansão que está tendo nessa área, na área de loteamentos urbanos também. Isso na verdade já vem de trás, é um crescimento que começou atrás com o Balneário Camboriú, que depois respingou em Itapema, que respingou em Porto Belo, que veio para Tijucas, e é uma coisa natural, Então quando uma cidade cresce, ela vai levando as cidades do entorno junto, na questão imobiliária, E já uns 8, 10 anos atrás, Tijucas começou a crescer e hoje os preços de Tijucas já estão um pouco já mais caros do que Canelinha, um pouco não, bem mais caros, Então agora Canelinha, por ter
um preço menor e uma possibilidade de valorização maior, então por isso que é considerada a bola da vez. Hoje lá temos, se não me engano, são 4 loteamentos, um já pronto, mais 3 em execução ali na região do Areião, Porto do Moura. Temos mais, se eu não me engano, uns 3 ali que estão em fase de aprovação também naquela mesma região, que hoje é a região que Canelinha tende a crescer. A região do Areião, do Cobre, do Porto do Moura, por ser uma região mais alta, livre de perigos de enchente, de deslizamento, né, uma área mais nobre. Tem a Avenida Areião com 2 pistas bem largas que a gente consegue fazer o escoamento rápido das pessoas que vão estar ali. Então ali hoje conversando com as pessoas, a gente chega assim na mesma conclusão, que daqui a 10 anos será um novo centro de Canelinha, a Avenida Areião. Pelo número de loteamentos que está saindo, pelo número de lotes que está saindo né? Então, dentro dos próximos 5, 10 anos será um novo centro de Canelinha. É importante relatar que essa região ali que o Edio está falando, né? Lá no final da década de 70, quando o prefeito era o Sérgio Jacovics, antes do Enio Laus, né? Eles tinham muito essa percepção ali de um desenvolvimento naquela região ali. O plano diretor foi focado naquela região, tanto é verdade que o próprio ex-prefeito Enio Laus, que foi prefeito de 83 a 88, ele inaugurou o primeiro ginásio da cidade foi naquela região e fez uma escola que ele teve um investimento muito forte na área da educação, a escola do bairro Areião, que na época era uma escola modelo e hoje é uma escola que nunca necessitou, por exemplo, de uma reforma ou de uma ampliação, digamos assim, né? Foi feita agora a creche em anexo ali, né? Mas a escola em si, ela, do jeito que foi feita, ela se mantém. E até a própria a Avenida Prefeito Silvestre Júnior, que é o nome, Silvestre, né? Nunes Júnior. Silvestre Nunes Júnior, ou Avenida Areião, como é carinhosamente conhecida, foi uma avenida realmente planejada, né? Para o desenvolvimento daquela região ali, né, Ed? Exato, então a gente percebe aí todas as oportunidades, né? Então, só título para exemplificar o quanto Canelinha hoje está sendo vantajoso, Juliano. Coincidência, essa semana a gente vendeu um terreno em Tijucas, ali na imobiliária. A gente vendeu um terreno em Tijucas, um terreno de esquina, num loteamento lá que já está pronto, no valor de R$360 mil. Hoje, se a pessoa quiser investir num terreno igual em Canelinha, ela paga metade do valor. Então, de 180 a 190 mil. Então, tu vê o potencial de valorização que Canelinha tem hoje. Então, para quem está ouvindo que pretende investir, hoje Canelinha realmente é a bola da vez. Pode ir em Canelinha, pode nos procurar, que com certeza vai sair lá com um bom negócio e com uma valorização que é praticamente garantida nos próximos anos. Pela diferença de valor que a gente vê hoje já de Tijucas e Canelinha, que é um espelho, como eu havia falado. Lá atrás, começou com o Balneário Camboriú, puxou Itapema, puxou Porto Belo, puxou Tijucas e agora Canelinha está sendo a bola da vez. Um terreno ali, uma média ali em Canelinha, qual é o tamanho do terreno? 360? 360. Hoje o plano diretor, o mínimo, né? Que permitido é 360 metros quadrados. Até tá sendo feita a revisão do plano diretor, né? Sim. Pode ser que se altere, mas a princípio hoje quem entra com um projeto, né? Respeitando o plano diretor vigente atual, mínimo 360 metros quadrados. A média do valor seria de quanto um terreno desse? Hoje um terreno naquela região que a gente está falando aí sai em torno, a partir de R$138 mil, você já consegue um terreno de 360 metros quadrados. Terreno de meio, assim, né? Aí depois vai depender de valores ali, mas 135, 140, um terreno de esquina na faixa de 180, que é metade desse que eu comentei lá de Tijucas que a gente vendeu essa semana. Então, só para ter uma noção assim dos valores, né? No centro da cidade você já encontra por 160, tem alguns loteamentos que foram feitos no centro da cidade, né? Loteamentos um pouco menores, na faixa de 60 lotes, né? Que geralmente são tiras de terra, que na verdade é um loteamento, mas se abre uma rua, terreno para os dois lados, mas é porque o centro já está muito povoado, então não sobra grandes glebas para poder fazer um loteamento grande, né? Tá saindo um grande agora no centro da cidade, né? Mas mesmo assim são 73 lotes, aí onde era a antiga Cerâmica Aurora. Então, mesmo assim uma gleba grande, de pouco mais de 4 hectares, mas mesmo assim foram 73 lotes. Então é diferente desses loteamentos que estão saindo lá na região da Avenida Areião, onde já são loteamentos de 170, 150, 200 lotes, então já são loteamentos maiores. Então tem essa diferença, mas a questão de valores gira em torno disso hoje em Canelinha. E até falar que essa região ali, em termos de enchente, não tem como, né? Não, ali está totalmente livre, né, de qualquer perigo de enchente, né? Um outro investimento muito forte que aconteceu ali em Canelinha também é de algum tempo atrás, né? Eu não lembro agora o nome do loteamento, você vai lembrar, é aquele loteamento que saiu lá no bairro Cobre, né? Sim, o loteamento São José. Ele, na verdade, acredito foi o pioneiro, né? Eu ainda não tinha imobiliária na época, a gente está há 3 anos e meio no mercado,
Se eu não me engano, aquele loteamento deve ter uns 7 anos, mais ou menos. Então, o loteamento São José foi o pioneiro, assim, foi o primeiro que vislumbrou esse potencial que Canelinha tinha. Eu me lembro de ouvir falar que na época se vendia lotes a 40 mil reais em 40 parcelas de 1.000. Então, né, sem entrada, sem nada, bem facilitado, mas hoje, né, já foi executado São José 1, né, deu certo, foi executado São José 2 e agora estão fazendo São José 3. Né, posterior a isso também teve o loteamento ali ao lado do Verona, né, que é o Via Bela. Acho que, se não me engano, foi o segundo que foi feito em Canelinha e depois dali o pessoal viu, deu certo e começou essa expansão que está aí hoje, né? Hoje são 4 praticamente em execução e 5, 6 e mais aí uns 3, 4, 5, 6, uma infinidade aí que estão na prefeitura, projetos, né, para poder serem aprovados. A nossa região aqui, nos últimos 20 anos, ela teve um investimento muito forte em termos de loteamento. Canelinha, dos 10 anos para cá, né, realmente tinha muito essa dificuldade na questão de loteamento, né? Olha, alguns recados estão chegando aqui pra gente, ó. O Lucas da H Santos mandando um recado aqui, desejando sucesso ao Edio, à MRS e parabéns pelo trabalho. Também por aqui a Fabi Reis de Souza, Marlise Weber da Rosa, Mara Rúbia, que é a sócia e esposa do Ed, né? Também por aqui a Sandra Regina Reis, o Victor Hugo Secati também estão aí na audiência nessa entrevista aqui no Jornal da Super, falando sobre as valorizações imobiliárias também na cidade de Canelinha, em todo o Vale do Rio Tijucas. O Edio, 3 anos e meio, é isso, da MRS? 3 anos e meio, Juliana. A gente iniciou lá atrás, até a gente estava comentando um pouquinho em off ali, né? Que a gente, na verdade, eu e minha esposa começamos no ano 2020, na verdade a gente tinha essa ideia já de iniciar. Nossos planos eram para março de 2020 começar já com um escritório imobiliário, eu e ela, né? Porém, em janeiro, final de janeiro, veio a pandemia. Então aqui deu uma abalada, a gente não sabia como é que ia ficar. Na época nós estávamos em empregos fixos, né? Então a gente ficou com um pouquinho de receio e damos uma recuada, sabe? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Aí a gente viu que, né, a pandemia pro ramo imobiliário, ela não afetou, muito pelo contrário, como a gente comentou no início da entrevista, né? Ela realmente fez com que a procura aumentasse, principalmente no início da área rural, os preços aumentando, a procura aumentando, então a gente decidiu. Então lá em 13 de outubro de 2020 a gente iniciou os trabalhos, né? Então em 13 de outubro do ano passado a gente completou 3 anos e a gente, né, iniciamos no endereço e ano passado, no aniversário de 3 anos, a gente alterou. Hoje a gente está na Avenida Cantor Florentino da Silva, número 1397, antiga Pizza Prime, né, casinha azul de esquina ali, bem na esquina da rua Juvencio Mafra, rua da Ponte de Arame. Aquela casa histórica? Exatamente. Lá bem em frente ao cartório, né? Bem sugestivo, né? Que a gente brinca ali quando o cliente chega assim, não, aqui o cliente fechou o negócio, a gente não perde tempo, já bate o contrato, só atravessa a rua e já assina para não ter o perigo de desistir. Tem isso tudo. Mas não, a gente tá ali, graças a Deus, o ponto ali tá dando super certo, assim, a gente conseguiu um ponto que tem uma visibilidade incrível e realmente a gente percebeu assim muito no movimento no escritório. Os primeiros 3 anos que a gente estava no outro endereço, que também era na avenida, porém era no 2º piso, né, e um pouquinho mais afastado da geral, da avenida mesmo, e a gente agora aí tá super feliz. A gente, desde o ano passado também, a gente tá ampliando a equipe, começamos eu, minha esposa e um menino meio período que fazia o marketing. Hoje já somos em 6, né, com possibilidade de aumentar ainda mais, né, gente, mas sempre com os pés no chão, né, Juliana? Eu e minha esposa, principalmente, a gente trabalha muito com os pés no chão, trabalhando de maneira correta, de maneira certinha, sem botar os pés pelas mãos, porque a gente fala de sonho, né? Muitas vezes é a economia de uma vida de uma pessoa que está em jogo. Então tu não vai daqui a pouco fazer aventura, botando uma furada, algum desse sentido, né? Então a gente preza muito por isso. Os nossos negócios sempre são feitos, né, de maneira correta, sempre de maneira honesta, né, para que lá na frente ninguém passe por perrengue, né? Nem a pessoa que compra, nem a pessoa que vende, né? Então a gente procura ser o mais criterioso possível enquanto o cliente ou quando uma pessoa quer botar um imóvel para vender conosco, a gente sempre faz uma pesquisa, né, para saber se aquele imóvel está certinho, para a gente poder tá ofertando um imóvel bom para o nosso cliente, né? Olha, tem aqui a participação de um ouvinte nosso lá do município de Major Gercino. Ele está acompanhando a entrevista e ele falou o seguinte: cidade do porte de Canelinha, né? Terrenos no centro, uma média aí de R$160 mil que você falou, né? Já em Major,
nossa grande metrópole, terrenos no centro, 270 em média. Major é Major, tá aqui criticando o valor do terreno lá na região central do município de Major Gercino. Obrigado aí pela participação do nosso ouvinte. Olha, a gente conversou então aqui com o Edio Francisco Gomes Júnior, ele que é sócio proprietário da MRS e que vai ter no próximo sábado, vai ter um evento bacana lá então? Isso, né? Então a gente já veio aqui, vamos reforçar o convite, né, Juliano? Esse ano, a partir de 1º de abril, que não é mentira, na segunda-feira a gente lançou a promoção Compra Premiada 2024 da MRS. Então, as pessoas que compraram imóvel conosco durante todo esse ano, e as pessoas até que já compraram desde o início do ano, a cada 50 mil reais investidos, elas vão estar concorrendo a um final de semana no Fazenda Parque Resort, aí em Gaspar, né? Hoje um dos melhores, se não o melhor resort do Brasil. E no sábado a gente, junto com a Super FM, a gente vai estar promovendo lá uma blitz, né? Fazendo um barulhinho bacana lá em Canelinha, né? Para poder divulgar bem a nossa promoção, divulgar os nossos imóveis, nossas opções de investimento. Inclusive a gente convidou os construtores que possuem casas lá para fazerem presentes também, né? Que às vezes pode aparecer um cliente, a gente às vezes já consegue negociar ali na hora e a pessoa já sai de lá com a casa própria conquistada, né? O pessoal também aí do Portal do Vale, na pessoa do seu Roberto e da Ana, que cuida ali do plantão de vendas, eles vão estar junto conosco também, promovendo lá o loteamento Portal do Vale, que fica nessa região que a gente comentou ali, né, Juliano, na Avenida Areião. Eles são parceiros nossos também lá, bem fortes assim, eles vão estar junto conosco nesse evento ali no sábado. Então convidar todo mundo, né, que quiser passar lá, ver as nossas oportunidades de negócios, de fazer um investimento, ou comprar seu primeiro imóvel, pessoa que quer sair do aluguel, quer sair da casa da sogra. Então passa lá na MRS, com certeza a gente vai ter o melhor negócio para vocês. E como já também convidar quem não queira comprar ou só participar, conhecer, às vezes a pessoa vai lá, conhece, ela não tem intenção de comprar, mas ela conhece alguém que queira comprar, né, Juliana? Então é sempre interessante. Passa lá, toma um café conosco, conversa conosco, com certeza vai ser bem recebido e bem atendido. Tá certo. Obrigado pela participação e sucesso. Obrigado, Juliano, obrigado, Daniel, e um bom dia para todos os ouvintes. A gente conversou aqui então com o Edio Francisco Gomes Júnior, sócio proprietário da MRS Negócios Imobiliários de Canelinha.